Canção nova sertaneja é bem assim. É pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção nova sertaneja é pra um povão bem animado, quer estar ao lado da família. Canção nova e no coração da nação sertaneja. Sempre há espaço pro amor de Deus. E no campo, na cidade, já chegou a novidade, vai incendiar o nosso Brasil. Canção nova sertaneja é bem assim. É pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção nova sertaneja é pra um povão bem animado, que quer estar ao lado da família. Canção nova, canção nova sertaneja. É isso aí, boa tarde família Canção Nova. Estamos começando mais uma vez esse programa nosso, falando de coisas do campo, que é a Canção Nova Sertaneja, claro. Que Deus abençoe, que as graças de Deus possam chegar na sua casa através do sistema de comunicação da Canção Nova. E hoje, gente, a conversa vai estar uma beleza, claro. Teremos muita música aqui com Elias, Rinaldo e Anderson. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas vamos falar de cavalos. Lembra que nós fizemos a promessa? Que esse mês falaríamos de cavalo. E vamos começar, claro, com o cavalo de sela brasileiro, o cavalo da sela brasileira. Estamos aqui com dois convidados especialíssimos, o Domingos Lollobrigida Júnior e o Marcelo Junqueira, lá de Cruzília. Boa tarde, seu Marcelo. Boa tarde, Adriano. E aí, Júnior, tudo certo? Boa tarde, Adriano. Um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho do nosso cavalo nacional brasileiro, Manga Larga Machador. Muito obrigado por terem aceitado aí o nosso convite, né? Que a nossa produção já foi lá no museu, já viu todo o museu, né? Vimos os cavalos. O cavalo a gente conhece de todos os lugares. Então eu queria perguntar primeiro do museu. Vamos falar do museu? Vamos Marcelo, vamos jogar para o senhor, falando do museu. O senhor é da família Junqueira. Sim. O cavalo começou, o Manga Larga começou há quantos anos? O Manga Larga Machador, ele é do início do século XIX, né? Que nós temos os primeiros registros de um cavalo machador na região de Cruzília e em torno, né? Então, já tem aproximadamente 200 anos que o cavalo já está mais ou menos sedimentado como ele é conhecido como raça. E foi o pentavô do senhor, é isso? O meu pentavô, Barão de Alfenas, Gabriel Francisco Junqueira, ele é considerado o patrono da raça Manga Larga Machador. É óbvio que ele não foi o criador único do cavalo, né? Mas ele, como era um político de projeção, ele também deu uma projeção nacional ao cavalo Manga Larga Machador. Ele frequentava muito a corte, o Rio de Janeiro, e os seus cavalos foram sendo conhecidos, e, a partir daí, o Manga Larga tomou uma outra dimensão. E essas 5 gerações, todas elas envolvidas no cavalo? Com certeza, né? A gente costuma dizer que quem é da família Junqueira e não gosta de cavalos ou de gado, não é Junqueira, né? Ou da vida rural, não é Junqueira. Não é Junqueira. Apesar que hoje, né, quase pouquíssimos deles, né, que eu tenho aí o privilégio de conhecer várias pessoas da família Junqueira, a maioria mora na cidade hoje, mas ainda tem o pé na roça. Tem fazenda, tem tudo. Com certeza. Como o senhor estava falando aqui, quando eu perguntei do museu, e nós vimos a foto aqui nesse livro maravilhoso, daqui a pouco nós vamos falar dele, onde é o museu que era a extensão da fazenda na cidade, porque era onde o pentavô do senhor morava na fazenda, mas a casa da cidade era uma extensão da fazenda, é isso? Antigamente, os fazendeiros moravam nas fazendas, né, e mantinham nas pequenas cidades que eles eram ligados, eles mantinham uma casa que ficava fechada e só frequentavam na ocasião de festas, Semana Santa, etc. E essas casas, elas tinham a denominação das fazendas,
né? Mesmo nome da fazenda. O nome da fazenda. No caso, a Casa do Museu, ela leva o nome da fazenda dos meus antepassados, que é Fazenda Bela Cruz. Então é conhecida como Casa da Bela Cruz. Casa da Bela Cruz. E foi o senhor que teve a ideia de fundar o Museu do Manga Larga? Não, a criação de um museu em Cruzília, que é o berço da raça, era uma ideia antiga de nós criadores lá da região, né? E quando foi para ser fundado o museu, infelizmente, em Cruzília, dos antigos casarões que tinham das fazendas, a única casa que ainda estava preservada era a Casa da Bela Cruz. Então, nada mais natural que eu cedesse a casa para um motivo nobre deste, né? E eu tenho muito orgulho disso. E essa casa fazia parte, hoje, da herança do senhor? Não. Ainda Ela não era da minha família, Tava mas na família, diretamente eu adquiri essa casa. O senhor comprou da família e doou para o museu? Eu adquiri de um parente e, alguns anos depois que veio a ideia do museu, eu cedi ao museu. Como é que está a visitação do museu? É boa? Muito boa. É. Muito boa. Tem sido uma coisa muito boa para Cruzília, que é uma cidade pequena, e foi um apelo muito grande no aspecto turístico para a cidade, né? Nós temos uma visitação muito grande de fazendas para pessoas que vão ver cavalos, né? E com a criação do museu, mais uma atração para essas pessoas, e mesmo para pessoas que não são ligadas diretamente a cavalo, é um museu muito interessante e todo mundo tem gostado e tem tido uma frequência muito boa. Porque na verdade é um museu que tem a história do cavalo, mas também tem a história dos portugueses, né? Aqui do Brasil, de como eles se estabeleceram, como começaram com os cavalos, com a pecuária, com o café, o cafezal. Ele é meio... tem nessa história. E do cavalo, o leque vai se abrindo, né? Com certeza. Embora seja um museu dedicado ao cavalo, a gente vê lá dentro a história do Brasil rural nos 2 últimos séculos, né? Dá um panorama muito abrangente da nossa cultura. Senhor Marcelo, e o senhor é criador de cavalo hoje? Com certeza. Sou. Não... Como é que é o nome do aras do senhor? Eu costumo dizer que eu não tenho aras. Aras é coisa de gente importante. Eu tenho um sítio. Tem um sítio. E eu crio já há mais de 30 anos. O meu sufixo, que a gente tem como se fosse um sobrenome do animal, do né? animal, que identifica o criatório da gente. O meu criatório tem o sufixo de Prudente, que é o construtor dessa Casa da Bela Cruz. Muito bacana. E grande hoje, está com quantas éguas, quantas matrizes? Estou apertando, hein? Não, eu mantenho mais ou menos uma média de 50, 60 animais, considerando todos. E o senhor, a linhagem que o senhor cria hoje, as linhagens, falando do animal específico, ela é uma linhagem que foi muito moldada ou ela está muito original ainda? Como que o senhor entrou na criação? Já entrou nela, já estava pronta? O senhor que fez? Como é que foi? Como eu entrei para criar cavalos sob influência de pessoas específicas, que são da Fazenda Bela Cruz, o meu criatório ele é muito fechado nessa linhagem. Ele é fechado Bela Cruz? Isso. E eu procuro manter isso fielmente. Picada, batida, a marcha, o andamento. A gente procura a marcha batida. Marcha batida. Mas os andamentos eles surgem nos cruzamentos, eles acabam surgindo e a gente tem todo tipo de andamento. Mas a nossa linha é procurar a marcha batida. A marcha batida, né? Rende mais, né? Rende mais. Ele, como é que fala? Ele rompe mais. Isso. O que é esse negócio de marcha batida que eu fiquei perdido agora? Qual é falar como amante de cavalo, eu gosto de cavalo. Isso. De árabe a jumento. Tudo quanto é equino, muar, asinino, tudo quanto é desgrama, eu gosto. E cada cavalo tem uma particularidade. Por que quando eu falei aqui o cavalo de sela brasileiro, o verdadeiro cavalo de sela brasileiro, o manga larga, é um cavalo cômodo.
gostoso de montar, gostoso de cavalgar. Então, você vai correr uma cerca de uma fazenda muito grande, você vai numa mula dura, um cavalo duro, cansa demais. Então, você tem um cavalo macio, um cavalo que anda macio, marchando, parece que ele está desfilando, bonitão. Então, essa é o marchador. Só que dentro da marcha tem praticamente 2 tipos de andamento, que é a marcha batida e a marcha picada. A marcha picada ela é mais gostosa, só que ela é mais curtinha. Ela é um repicado. E a outra mais batida é um que é macia também, mas ela rompe mais, ela anda mais. Então, marcha batida ou marcha picada. Desculpa para vocês aí que eu estava falando aqui meio para quem conhece cavalo, mas muito obrigado. Agora ficou claro. Foi esclarecedor. Eu tenho que saber mais ou menos isso aí, porque uma vez eu montei num trem desse. Eu morava na roça, mas não tinha cavalo, né? Meu pai cuidava de lavoura, plantação de soja, milho, essas coisas, não tinha cavalo. Tinha um leitinho na vaca, mais nada. Uma vez eu montei num bicho desse, rapaz, o trem disparou, que eu chamei por todo santo, eu acho que até canonizei santo, tanto que eu falei de nome. Eles atenderam o seu ou estavam ocupados por outro canto fazendo o trem? Mandaram o caseiro lá, correr atrás do cavalo lá, que segurou a rédea lá e parou o bicho. Mas depois daquilo, eu só fui montar esses dias atrás. Inclusive, vai ter uma... Não, nós vamos perguntar desse trem aí, porque eu estou sabendo que você está andando numas cavalgadas aqui. Né? Vai ter uma conversa boa aqui com eles. É sobre uma cavalgada que daí é com o Júnior, que está fazendo, você vai ver. Essa aí. Só que não adianta você querer falar que vai, não, porque você vai ter que ficar aqui cuidando do programa. Porque quem vai sou eu. Tá vendo, com o Paulinho, né, Anderson? Vou eu, Paulinho, mas daqui a pouco eu jogo pra você isso aí. Então ô, Júnior. Ô, seu Marcelo, e como que tá essa expansão da história do cavalo? Só existe esse museu em Cruzília ou tem nos núcleos espalhados pelo Brasil também alguma história envolvida, alguma... por exemplo, na sede da associação, ou em Belo Horizonte, durante a exposição, como que vocês mantêm viva essa história do cavalo nas exposições que vocês vão, onde os cavalos são apresentados? Tem algum trabalho assim ou não? Não, o museu ele foi concebido inicialmente, então tem a sede, que está montada nesse casarão em Cruzília, dentro da cidade, né? Nós temos no Mangalaga Machador algumas fazendas tradicionais, antigas, que foram responsáveis pelo desenvolvimento da raça, das linhagens, né? E a maioria dessas fazendas elas estão no município de Cruzília ou próximas. Então, o museu, num primeiro momento, foi criado só na casa e nós vamos criar, num segundo momento, um museu território, envolvendo essas propriedades, essas fazendas, né? Isso já é mais trabalhoso, porque vai envolver um trabalho mais extenso de restauração dessas fazendas, de você fazer convênio com os proprietários dessas fazendas para ter visitação, você montar uma infraestrutura de transporte, de maneira que quem vai visitar o museu, ele vai ter uma opção de pegar um ônibus, um micro-ônibus, né, e rodar, fazer um roteiro, conhecer essas fazendas tradicionais que são consideradas pilares. Então, tudo que a gente vê no museu, a gente vê as fotos, então a gente vai poder vivenciar isso nas propriedades que estão ali representadas no museu, é isso? Isso. Muito bom, muito bom. Porque essas fazendas, elas representam a história do Mangalaga Machador, né? Nós temos a fazenda Favacho, fazenda do Angaí, fazenda do Campo Lindo, Engenho de Serra, Bela Vista, Boa Vista, Bela Cruz, né? Nós temos essas fazendas lá, então a pessoa que vai lá no museu, conhece essa história, teria a oportunidade de ir lá conhecer essas fazendas. Mas quando eu for com meus meninos, que a gente, como eu falei, a gente é apaixonado por cavalo, eu não vou precisar esperar esse ônibus ficar pronto, não, nada não. Aí, Vocês podem com certeza. Abrir a porteira e falar, Adriano, você vai lá que vai ter um cafezinho esperando, né? Com certeza. Um dos motivos que eu não tinha ido ainda à Cruzília, já passei assim, mas nunca fui lá só para conhecer a história mesmo nas fazendas por causa disso. Ainda não conhecia as pessoas, apesar de eu conhecer o ex-presidente, o egípcio Madi, não é? Um abraço para ele, né? Ele deve estar assistindo a gente agora. Não é? Um abraço, foi bom conhecê-lo. Eu fiquei conhecendo a raça mais ainda por causa dele, apesar de já ter tido o convite, mas a gente sabe o tanto que ele corre. Não é? Mas agora eu quero ir lá para
visitar as fazendas. Mas vou antes do trem ficar pronto lá do ônibus, porque daí eu quero ir mesmo é com vocês, aí fica mais fácil, não é verdade? Será um prazer. Convido a todos, vocês todos, irem a Cruzília, conhecer o museu e a história do Manga Larga Machador. E é uma história muito bonita, por sinal. Que é da maioria dos brasileiros, né? Isso. O turma rural, quem nasceu no campo, mais ou menos aquele tipo. O Elias, Opa! jogar para você aqui. O Paulinho, Paulo Eleutério, vocês conheceram o Paulinho Eleutério? De Deus. Ele que acolhe todas as cavalgadas que vêm de Minas em direção à Aparecida, as romarias. Eles vêm para cá e eu sei que o Elias está indo lá também recepcionar essa turma, rezar para eles, cantar para eles. E eu fiquei sabendo que você está acompanhando às vezes aqui a cavalo, foi uma vez aqui com eles. Nesse acompanhamento dessas comitivas, desses cavaleiros que vêm aí, e 99,9% vem montado em manga larga. O que não vem montado num burro. Mas burro do quê? Pega com manga larga. Então, é tudo manga larga que vem aqui mesmo. É muito difícil. Outra raça. Saiu alguma composição por causa disso aí? Rapaz, saiu. Inclusive está no CD do Canção Pai das Misericórdias, Abençoa o Brasil, CD que a gente lançou agora. E tá lá, é a Comitiva na Estrada. Canta lá pra nós? Rapaz. Tá ensaiado ou não? Se não tiver, vai. Não vai. Vamos do mesmo jeito. Vamos, então vamos embora. Vamos embora. Eu gosto de pegar eles no pulo assim. Pegou mesmo, hein, rapaz? Então vamos fazer aqui. Então. Vamos embora. Começamos de manhã, é bem cedinho. A comitiva se organiza pra saída. Na partida a mulher e os filhinhos me acenam lá de casa. A saudade já aperta no meu peito. Parece que a peguei no mata-burro. Companheiros reunidos se saúdam pra seguir nossa jornada. As lembranças da viagem são profundas. Vou guardar eternamente no meu peito a certeza de que sou um grande herói, pois eu trago aqui comigo tantas graças que eu busquei. Eu vou seguir meu destino, no caminho montado eu vou buscar a bênção de Deus pra minha terra amada, por Deus tão abençoada, que me dá o meu pão, a proteção de Maria, eu pedi para o meu sertão, o meu chão, terra que esconde o suor e tantas lágrimas, histórias bem vividas de um homem de Deus. Eita! Só um obrigado. Você, deu bom, hein? Eu troquei um pedacinho ali, mas não tem problema não. Deu pra deu, entender. Deu bom demais. Deu bom demais. Obrigado. Imagina. É bom, né? Quando inspira assim coisas da terra, coisas boas. Muito legal. Sem muito dúvida. legal. E essa música ela fala muito comigo porque eu não entendia nada desse negócio de comitiva, de cavalo, essa coisa toda. Tanto que você está falando aí que chegam umas raças de cavalo diferentes, vocês estão falando. Quando chegava assim, para mim era tudo a mesma coisa, para mim era tudo cavalo. Agora que eu estou entendendo que tem, além das raças, né, tem também a mula que vem junto, que para mim era tudo cavalo. Só que é de raça também. Também tem as suas raças, né? Tem. Mas isso aí vai ser. Mas isso aí de mula vamos falar no próximo. Eu acho que, se não me engano, no próximo programa. No próximo programa a gente vai falar de mula. Então, karma que você vai aprender de mula mais pra frente. E é muito bonito esse negócio de todo de cavalo, isso aí, né? Porque o cavalo ele nos ensina muito, né? Ele tem aí uma. Como é que eu vou dizer assim? O adestramento dele, se você levar, ele teve até um programa que a gente falou disso aqui, se você levar isso para o nosso lado humano, ensina muito também você a lidar com as questões da vida, não é, Adriano? Não, ensina bastante. O cavalo é terapia, né? Sim. Tem a ecoterapia, né?
Ô Júnior, nós estamos falando de cavalo. Sr. Marcelo, deixa nós falar um pouquinho do cavalo agora. Nós falamos da história dele. Ô Júnior, o cavalo, como o Marcelo falou, o senhor Marcelo falou, que ele já está aí formado há 200 anos. Como é que começou a formação do cavalo manga larga marchador? Uma coisa que pouca gente sabe é que no Brasil não existia cavalo. Ele foi Os cavalos originais da pré-histórica, da pré-história, foram extintos aqui no Brasil. Começaram nas Américas, foram extintos, e depois esses cavalos foram desenvolvidos na Europa. E só com o descobrimento do Brasil e com a colonização do Brasil e das Américas é que os cavalos voltaram para cá, né? Então, os cavalos começaram aqui nesse período, né, da colonização brasileira. A primeira tropa que veio para o Brasil foi em 1534, né? E depois os primeiros cavalos vieram das ilhas ali da dominação portuguesa, né? Lusitanos? Eram cavalos simples, cavalos de trabalho, não eram cavalos de raça especificamente, né? Até porque vinha de navio, 30 dias, 40 dias de viagem, alguns morriam por caminho, então não eram cavalos de raça, eram cavalos de trabalho. De trabalho. Esses cavalos que vieram, juntamente com os cavalos que vieram com os nossos colonizadores iniciais, né, que todos eram representantes do governo de Portugal na Índia, trouxeram cavalos indianos também para o Brasil, né? Cavalos indianos? Cavalos indianos, que é praticamente de onde vem a marcha do nosso cavalo. Porque os cavalos europeus não marcham, né? Não tem. Então, esse cruzamento que aconteceu no Brasil, desses cavalos, gerou o cavalo colonial brasileiro, que nesses 500 anos de Brasil, dominou 300 anos da nossa colonização, esse cavalo comum brasileiro, mestiço, de todas as raças, né? O manga larga surge lá na encruzilhada, lá em Cruzília hoje, né? Com, o Marcelo falou muito bem, com o conhecimento que o Barão de Alfenas tinha com a corte portuguesa, recebeu um cavalo lusitano e fez... Aí era um cavalo de raça. Era um cavalo de raça, que o cavalo de raça veio para o Brasil mesmo com a família real portuguesa, com Dom João VI. Ele trouxe os cavalos de Alter, que era o Aras, a fazenda de criação do rei de Portugal, né, em Alter do Chão, em Portugal. Esses cavalos eram da raça lusitana e cruzados lá na encruzilhada com as eguinhas comuns, com o cavalo colonial, deram um cavalo maior, um cavalo de beleza superior, e conservaram a marcha, que já vinha sendo selecionada no Brasil há 300 anos. Né? Então, de uma maneira um pouco natural, mas com um pouco de direcionamento para a marcha. Para a marcha. Por isso que a gente sempre fala, o manga larga, tanto faz a versão paulista, que é a tropa que veio para São Paulo, quanto a tropa do manga larga marchador, que é o cavalo mineiro, todos têm a mesma origem lá na tropa da família Junqueira. Eu sempre brinco, Marcelo, que o nome correto da raça devia ser o cavalo Junqueira. Cavalo Junqueira. Porque a família Junqueira... Os dois, né? O paulista e o mineiro. É a mesma origem. Todos nasceram em Cruzília. A família Junqueira, a gente conversava antes aqui do programa, é de lá. É um sobrenome do João Francisco, patriarca, né? Pai do Barão de Alfenas. Pai do Barão de Alfenas. E essa junqueirada toda, para onde eles iam, eles levavam os cavalos, né? É uma paixão muito ligada à família Junqueira, né? Eles foram os responsáveis por essa seleção inicial do cavalo. O Barão, porque a proximidade com o imperador, né? De poder usar o cavalo de Portugal. E depois os seus primos, seus sobrinhos, né? Aquele núcleo inicial ali na encruzilhada, ali na Cruzília, que dali foi espalhando, basicamente em 3 núcleos. É o sul de Minas, a zona da Mata Mineira e a região da Mogiana Paulista, né? É onde realmente desenvolveu o cavalo manga larga. O cavalo manga larga. Ô, Júnior, e por que o manga larga, o que faz dele tão especial para que ele tenha uma legião de fãs tão grande aqui no Brasil? Vamos falar do exterior depois, não é? Aqui no Brasil, e ele está em todos os estados, e ele tem
criadores, não só o cavalo, mas criadores sim da raça, em todos os estados, onde tem cavalo crioulo, onde tem hoje o quarto de milha, mas existe o mineiro. O que faz dele tão especial? O manga larga machador, ele é o cavalo nacional brasileiro. É o cavalo que foi, inclusive, reconhecido por lei federal como o cavalo nacional brasileiro. Por quê? Ele é um cavalo que, como diz o meu amigo Eduardo Costa, cantor, fez uma música bonita agora, ele é um cavalo do Barão, que foi selecionado pelo Barão, mas hoje é um cavalo do peão, é um cavalo do povo, né? Essa é a grande diferença do manga larga machador. É um cavalo do povo. Você tem criadores, no manga larga machador é o único lugar de criação de cavalo que você vê o dono do banco com o peão na mesma mesa, sentando, conversando, comendo, trocando ideia. É o cavalo do brasileiro, né? É o cavalo do brasileiro, rico, pobre, branco, preto. E por isso, por essa popularidade da raça, né, é que ele hoje é a raça, nós temos a associação maior de criadores de equinos do Brasil, né? São mais de 500 mil cavalos registrados em todo o Brasil. Como você disse, Adriano, em todos os estados brasileiros nós temos os núcleos, alguns estados com mais de um núcleo, né? E a gente vê a paixão que o brasileiro tem. O ano passado, no final do ano, eu tive a felicidade de dar uma palestra lá em Fortaleza. O pessoal do Ceará apaixonado com manga larga machador. A gente vaquejada, né? E tem as vaquejadas, tem a tradição deles e tem esse amor pelo cavalo nacional, que o manga larga é um cavalo de todo mundo, o cavalo do passeio, a pessoa que quer um final de semana ter um cavalo no sítio, ele pode ter esse cavalo lá e passear com conforto, não vai ficar com a coluna doendo, nem nada, né? Ô, Júnior, nós vamos para um pequeno intervalo, televisão assim, a gente tem que parar na hora que... Vamos lá. Não quer parar, mas vamos ter que dar uma parada. Nós vamos para o intervalo, voltamos já com mais cavalo manga larga, com mais história. Agora nós vamos lá para o outro lado do Rio Grande, que é o Marzão, falar onde o manga larga, o nosso manga larga machador chegou. Então fica aí, a gente vai de música, intervalo e volta já. Até daqui a pouco. Filho pródigo. Filho pobre para você. Da casa que você mora, estou muito arrependido de um dia ter ido embora. Eu quero voltar e não posso, não tenho dinheiro agora. Não vá pensar, mamãezinha, que o filho saiu da linha e esqueceu da senhora. Quando escuto o som de um berrante, meu pensamento muito longe vai. Me vem na mente um passado distante, vejo a imagem do meu velho pai. Recordo assim minha feliz infância, que há tanto tempo ficou para trás. Infelizmente só resta lembrança, porque meu pai já não existe mais. Repica, moço, este seu berrante, que nesse instante eu choro com vontade, porque ouvindo esse som vibrante, recordo do meu pai, choro de saudade. E quando ia sair de viagem,
Para a mamãe sempre dizia assim: vou indo em busca de um gado selvagem. Fique rezando e peça a Deus por mim, beijando os filhos antes da saída. E quando ia para a estrada fora, dava um repique como despedida, igual a esse que eu escuto agora. Repica, moço, esse seu berrante, que nesse instante eu choro com vontade, porque ouvindo esse som vibrante, recordo do meu pai, choro de saudade. Repica, moço, esse seu berrante, que nesse instante eu choro com vontade, porque ouvindo esse som vibrante, recordo do meu pai, choro de saudade. Eita, é isso demais. Aí, Elias. Estamos de volta com Canção Nova Sertaneja. Se você caiu aí de paraquedas, estava passando pelos canais, ou se você assiste a Canção Nova sempre, é isso aí, o nosso programa. E hoje falando de um tema muito bom, que todos nós gostamos, né? Mesmo quem é da cidade, cavalo. Qual cavalo? Todos os cavalos são maravilhosos, claro, mas estamos falando do cavalo de sela brasileiro, o único cavalo 100% brasileiro, reconhecido como o cavalo típico brasileiro, verdadeiro brasileiro, manga larga, marchador, que começou lá em Cruzilha, Minas Gerais. Estamos falando aqui com o seu Marcelo, que é quem começou praticamente o museu dessa história maravilhosa, mais de 200 anos da história do cavalo manga larga, e também com o Júnior, que é uma das pessoas, né, que mais fomentou o cavalo manga larga marchador pelo mundo. Que história é essa, Júnior? Adriano, não sou só eu, não. Tem um grupo grande aí que está fazendo esse trabalho do cavalo nacional brasileiro sair do Brasil e ser reconhecido mundo afora, né? Então, o manga larga marchador, através de criadores particulares, já foram exportados aí diversos animais para os Estados Unidos, para a Europa, né? Países da Europa, para a África, mas até então sem uma direção, sem uma organização. Aleatoriamente. Não foi a associação que mandou? Não foi associação nem nada. E nós tivemos a felicidade do presidente Mag Chat montar um grupo, né? montar um grupo de criadores com todo o respaldo da associação, e fez um programa que chama-se Vitrine do Manga Larga Marchador na Europa, né? E fez o nosso cavalo ser conhecido na Europa. Era até engraçado a gente ver a maior associação de equinos do Brasil. Você saía fora do Brasil, poucos conheciam o manga larga marchador. Então, hoje é muito bacana, quase 7 anos depois do início desse projeto, a gente chega na Europa, nas exposições, na Alemanha, na Itália, na França, e a gente fala do manga larga marchador, e é uma raça conhecida, né? E você, Júnior, é o fundador, deixa eu achar o nome aqui, AIAMM, Associação Italiana Allevatori Manga Larga Marchador. Associação dos Criadores do Manga Larga Marchador da Itália. Da Itália. Você é o fundador? Eu e meus primos da Itália, né? É um negócio até interessante, porque também antes do programa a gente conversava, né? O que o italiano está fazendo no meio do Junqueira, né? A minha família, quando veio para Cruzilha, veio pelas mãos dos Junqueiras, né? O meu avô trabalhava com fazer tijolos e foi justamente para fazer as fazendas de parte dos Junqueiras, e a gente foi criado ali junto, né? Então vocês são amigos há gerações? Há gerações, né? A família já está mais de 100 anos lá em Cruzilha e sempre ligada com os Junqueiras, inclusive na política, né? Sempre tem um lado e a nossa sempre ligada aos Junqueiras. E essa paixão do cavalo, alguns anos atrás, com aquele retorno que todo descendente italiano gosta de fazer, eu descobri que na Itália, meus antepassados eram todos tropeiros, todo mundo envolvido com cavalo, né?
E uma forma da gente trazer um pouco, como eles nos deram um pouco da cultura, do sangue deles aqui no Brasil, uma forma de retribuir foi levar o Manga-Larga Machador, que é o cavalo nacional brasileiro, para a Itália também. Né? E quantos cavalos nós temos hoje na Itália? Hoje nós estamos iniciando, nós estamos com 6 exemplares na Itália. Né? Éguas, potros, né? Utilizamos os garanhões do programa Vitrine do Manga-Larga Machador, que estão na Alemanha. Que estão na Alemanha. E cruzando com as éguas que estão na Itália. Hoje a associação nossa tem 36 associados na Itália, todos aguardando resolver esse problema aí do mormo, né? Inclusive aproveitar a audiência do programa, pedir para as autoridades aí um carinho especial, porque a gente não está conseguindo mandar cavalo para fora do Brasil. Eu acho que as autoridades tinham que fazer um contato bem bom com os laboratórios. Vamos parar por aqui. Isso. Autoridades com laboratórios, só fica essa conversa, certo? Mas, e quantos cavalos nós temos hoje na Europa? Cerca de 300 animais. Já 300 animais? Na Europa. E mais ou menos 600 nos Estados Unidos e Canadá. Né? África, você falou África. Na África são algumas exportações esporádicas, 2 animais, 3 animais. E na Argentina também nós temos um núcleo de criadores pequeno também na Argentina. Devemos ter lá uns 20 animais na Argentina. Né? E esse trabalho tudo começou na gestão do MAGD, né? E agora, devido a esse problema aí de exportação, está em banho-maria. Mas o importante é que o cavalo está sendo conhecido fora do Brasil também. Eu tive a oportunidade de, com o nosso ex-presidente, lá nos Estados Unidos, fazer uma apresentação do Manga-Larga Machador em 3 eventos da PBR, Professional Bull Riders. Fizemos em Nashville e Las Vegas. 3 apresentações deles, dos cavalos. E foi muito legal das pessoas verem os criadores da Flórida que levaram esses animais. Mas antes disso, até, Júnior, eu até falei para o nosso ex-presidente, quando a gente foi fazer esse contato, que eu, em Montana, estava no evento da PBR em Billings, Montana, e conheci uma criadora, até você falou o nome dela, não vou lembrar o nome dela, e ela estava falando que ela foi num rodeio, no desfile da bandeira, porque lá tem as aberturas do rodeio, não é PBR, porque o PBR é só montar em touros, mas no rodeio mesmo, ela foi fazer o desfile das bandeiras. E a égua dela é uma égua muito bonita, era uma pampa de alazão branco, uma machadora pampa, grossa, baixinha. Então eles acharam estranho, um animal que lembrava um pouco o peito largo, a anca larga, o manga larga mais forte. Eles falaram, isso aí deve ser mestiço de quarto de milha, porque eles não conheciam. Uma égua bonita, mas muito macia. Eu falei, mas que desgrama de cruza que é? Perguntaram qual era a cruza dessa égua. Não é porque era uma égua grossa, bonita, mas de um andamento muito confortável. Daí ela explicou que é o Manga-Larga Machador, não sei o quê. Então, assim, mesmo antes do projeto de divulgação da raça, mas pela paixão que ela teve pelo animal dela, ela começou a falar do Manga-Larga lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos um núcleo muito bacana do Manga-Larga Machador. O presidente atual lá é o Rick Schatz. Ele é um sujeito muito... que trabalha muito em prol do cavalo. E tem uma notícia até da semana passada, uma égua Manga-Larga Machador, chama Área de los Chelos, uma égua já nascida nos Estados Unidos, foi campeã de uma grande prova de enduro na Flórida, na Califórnia. Na Califórnia. Então, quer dizer, o Manga-Larga Machador está esparramando pelo mundo. Né? E como você disse aí, nós temos essa vantagem. Nós temos diversas seleções, diversos criatórios, diversas linhagens que atribuem uma diferença que você pode, dentro dessas linhagens, escolher o melhor tipo de cavalo. Nós temos cavalos que são mais fortes, como você disse. Nós temos cavalos que são mais voltado para o andamento, de marcha picada, de marcha batida. E por isso que o Manga-Larga Machador está aí nessas comitivas todas, né, que você está sempre aí recebendo aí na Canção Nova. É o cavalo de passeio, o cavalo de cavalgada. É assim que ele tem que ser conhecido, no Brasil e no exterior. É um cavalo caro? Desculpa perguntar. É um cavalo caro? Como é que é? Como é que é a faixa de uma pessoa? Cavalo. Tá olhando ali, eu quero comprar um cavalo, viu aqui e gostou. Cavalo é um negócio engraçado. Cavalo não é igual boi, não é igual vaca de leite. O boi vale o que pesa. A vaca vale o que ela produz de leite. O cavalo, apesar de existirem algumas linhagens específicas, cavalo de competição
custa mais, né? Sim. De concurso de marcha, ele custa mais. Mas o cavalo vai muito do gosto pessoal, Vai, tá vendo? né? Então você vai ter cavalo de milhões e você vai ter cavalo de 5 mil, né? É por isso que eu falo, é um cavalo do patrão e do peão. É um cavalo do povo brasileiro. É o cavalo mais popular do Brasil, é o Mangalarga Machador, justamente por isso. Você tem uma gama grande, né? Esses cavalos todos que vêm nas cavalgadas, nas comitivas, são cavalos de trabalho, cavalo castrado, né? E é um cavalo aí que vale 5 mil, 10 mil reais. Qualquer pessoa pode comprar. Quem gosta de cavalo, Pronto. pode ter um cavalo desse. Ô, Júnior, uma das coisas interessantes do Mangalarga, do machador, é o quanto ele é usado também em cruzamento, né? Para melhorar, por exemplo, nas fazendas de gado, porque eu sei que o Mangalarga trabalha gado. Ele trabalha gado, já trabalhei demais com Mangalarga, já fiz muita coisa com Mangalarga. Mas, por exemplo, eles querem um cavalo que vai correr um pouco mais rápido. Eles querem que corra um pouco mais rápido. Porque, claro, pela morfologia, o cavalo muito marchado, ele não corre tanto, por causa da morfologia dele, né? Então, assim, o Mangalarga não corre? Não, ele corre, o Mangalarga corre. Ele só não vai correr como especialista, claro. Como especialista de corrida. A especialidade do Mangalarga é a marcha. É a marcha. Mas o interessante é ver... eu gosto... Claro, a gente está falando aqui do cavalo puro, Mangalarga. Mas também falando de uma das qualidades do Mangalarga é ele ser usado em cruzamento. Nos muladeiros. Eu sigo 2, 3 grupos de muladeiro. Não é? A gente usa 90% de todos os muares do Brasil são Mangalarga. Égua Mangalarga Machador. Mangalarga Machador. Com jumento pega. Com jumento pega ou paulista. Ou paulista com pega. E também depois tem o nacional, o jumento nacional. Não é? Mas sempre o Mangalarga. Se for colocar entre o paulista e o machador, dá quase totalidade. Quase a totalidade. Sem contar aqueles animais de pelagens exóticas, né? Que aí o pessoal já cruza com quartimilha e outras raças. Mas o Mangalarga Machador, para fazer um muar de sela, um muar machador, sem dúvida alguma, é o melhor cavalo que existe, né? As éguas Mangalarga Machador usadas com esses jumentos de marcha produzem os melhores cavalos e que a gente fala na próxima, né? Mula de patrão. Mula de patrão. No próximo programa você vai falar isso aí com o pessoal dos muladeiros aí, eles vão confirmar o que nós estamos falando. E nós falamos lá do Magdi, que foi o ex-presidente, que teve esse trabalho muito bacana de internacionalizar a raça. Agora nós estamos com o Daniel, que é o atual presidente. Um abraço para você, Daniel. O Daniel, ele tem justamente esse caráter de interiorizar o cavalo, né? De levar o Mangalarga Machador para o interior do Brasil, aonde ele não está. Se é que tem algum lugar que ele não esteja, né? Que ele já está em todo o Brasil. Mas de forma efetiva, né? Ainda mais com esse problema sanitário para exportação, voltamos as atenções para o interior do Brasil. E isso é um trabalho que o Daniel e a atual diretoria da associação está fazendo nesse sentido de interiorizar o Mangalarga Machador, inclusive para usar as éguas como matrizes para fazer mula de patrão, né? Que é um nicho muito importante, mas principalmente melhorar a tropa do interior do Brasil. Isso é muito importante. A tropa nossa, apesar da grande influência que tem do quarto de milha hoje nas tropas de fazenda, mas a gente ainda vê que a maioria da tropa de fazenda, ela continua sendo o Mangalarga. Continua sendo o Mangalarga. Continua sendo o Mangalarga. Quando a gente fala assim, uma eguinha sem raça. Se você parar e olhar, ela não é sem raça. Ela marcha, ela tem uma cabeça diferenciada, ela tem uma morfologia um pouco diferenciada, talvez um pouco menor do que a padronizada pela raça, mas o conhecedor de cavalo sabe que aquela eguinha comum que eles falam tem um sangue de Mangalarga. Mas aí a gente volta lá na conversa do Marcelo, do início da prosa, né? Da família Junqueira. Se você imaginar que a família Junqueira saiu da encruzilhada, da Cruzilha, espalhou pelo Brasil todo, hoje são 70 mil descendentes da família Junqueira, e aonde eles foram, eles levaram o Mangalarga, o Mangalarga está para todo lado, né? Então não tem. E ainda mais essa questão rural da família Junqueira, de sempre estar ligado ao campo. Então eles levaram o Mangalarga para o Mato Grosso, levaram para Goiás, levaram para o Pará, né? Para o Brasil inteiro. Nós temos núcleo no Amazonas de criador de Mangalarga Machador. Então, é essa coisa bacana do nosso cavalo, de ser um cavalo útil, um cavalo que utiliza, né? Hoje, principalmente com essa questão da mecanização, o cavalo ele tem que ser mais confortável, para o patrão
correr a cerca da fazenda, para ver o gado, né? Para o camarada também, para o peão passar um dia tranquilo, dormir de noite tranquilo, sem coluna doer nem nada, é o manga larga machador. Ô, Júnior, a gente vê aí com o crescimento das provas funcionais, não é que o manga larga também tem, eu sei que o manga larga faz isso nas provas, então eles têm prova 3 tambores, tem prova de baliza, manabilidade, para mostrar que o manga larga também consegue fazer e faz muito bem feito, não alcança o mesmo tempo do quarto de milha, porque ele não foi feito para isso, ele não é feito para isso, mas como o quarto de milha está crescendo demais nas provas funcionais, ele está saindo um pouco da fazenda, para a lida de campo, ficando mais para as provas, ficando mais para as provas de laço, as provas funcionais. E eu vejo hoje o manga larga voltando para as fazendas de uma maneira muito maior por causa da extensão de terra, por causa do conforto. O peão não reclama porque na fazenda, num pasto grande, por exemplo, a gente vai mexer com gado, numa fazenda plana, uma fazenda grande, você não precisa de um cavalo que tenha uma explosão imensa. Não é? Você tem um tempinho para você embalar, rodar o laço, laçar. Por isso, o manga larga está ganhando novamente um terreno que ele tinha perdido para o quarto de milha, ele está ganhando novamente. Justamente. E é essa a atual finalidade que a Associação Brasileira está focando, de levar o nosso cavalo para o interior, né? E, sem dúvida alguma, é tudo isso que você falou, né? Nós temos aí diversos criadores esparramados pelo Brasil todo, que, além da raça pura, utiliza o cavalo como melhorador das éguas, diversas éguas comuns que eles têm, né? Inclusive, tem um amigo nosso que é criador no Pará, ele tem lá 1000 éguas. Então, é uma coisa até bonita de ver, né? E todas... Ele tem 1000 éguas. 1000 éguas. Para trabalhar nas fazendas, né? E essas éguas todas, elas são trabalhadas por Garanhões Manga Larga Machador. Hoje, a grande maioria já é Manga Larga Machador registrada, né? Mas ele é um fomentador ali para aquela região do Pará ali. Ele distribui esses animais todos Manga Larga Machador. Com certeza, a peonada dele não pede demissão, né? Não pede, né? Demissão trabalhar macio o dia todo, não tem comparação, né, Marcelo? Ajuda bastante, né? Demais. Ajuda bastante. Para a gente que tem o hobby da cavalgada, né? Apesar de eu não participar de cavalgadas, eu participo só da nossa aqui, da Canção Nova Sertaneja. Nós tivemos 5.300 lá vai cacetada de cavalo, na grande maioria manga larga, não é? E apesar de eu não participar muito, mas quando eu vou, gosto do animal macio. Eu tenho alguns moares, marchador, um jumento nacional, 2 com jumento pega, mas tudo manga larga marchador, e tenho uma égua picada, uma belezinha, marcha demais. Estou fazendo agora, tá de cria, vai criar agora, estou fazendo um marchadorzinho, vai ser, por exemplo, para a Flávia, não é, para ela acompanhar a gente nas cavalgadas, e vou criar um pouco mais. Por quê? Por causa da comodidade. Eu tenho os quartos de milha para mexer com o gado, porque é uma fazenda muito quebrada, então o trem tem que ir com 3 passos, tem que estar em cima do trem, para laçar. Mas nessa visita que você vai fazer lá no museu, né, Marcelo? Conhecer as fazendas, então você vai ficar mais apaixonado ainda pelo manga larga machador. Com certeza eu vou ficar. E você falou da cavalgada, eu estou me lembrando aqui. Teve uma das cavalgadas, das primeiras cavalgadas aqui, da Canção Nova, o padre Fábio de Melo chegou montado no campeão nacional, Lagoa Bonito Sultão, cavalo lá da Encruzilhada. É um maravilhoso, cavalo, lembro disso, fiquei babando. Campeão nacional e montado pelo padre Fábio, que não tem tanta experiência, né? E chegou uma maravilha. E aproveitar também... 19 quilômetros, a nossa cavalgada. 19 quilômetros. São 19 quilômetros, como o senhor falou, o padre não tem experiência, né? Ele veio super confortável, ficou aqui, não teve que descer e ir direto para a farmácia tomar uma injeção para dor, não. O Lagoa Bonita Sultão foi um cavalo campeão nacional de marcha, né? E estava aí na cavalgada. Isso que é bacana, você tem um animal de prova que serve para cavalgar, que serve para todas as atividades. Para iniciantes, né? Para iniciantes, o manga larga é um cavalo do povo, é igual eu falo, é o cavalo popular. E aproveitar também, agradecer aqui o Paulinho, que nos recebe tanto aí nas comitivas lá de Cruzília, né? Então, lá de Cruzília tem os meninos lá, tem o Kleber, tem o Bruno,
que fazem sempre aí as comitivas, chegam aqui, são muito bem recebidos, sempre em Manga Larga Machador, né? Existem outras comitivas de Manga Larga Machador que vêm ali todo da região do sul de Minas, né? De Serranos, de Aiuruoca, de São Vicente de Minas, que é realmente a região do berço da raça, né? E eles estão sempre aqui com a gente fica lisonjeados de receber, e principalmente quando a gente vê eles chegando aqui todos animados, felizes, descansados e preparados para chegar na casa da mãe aqui em Aparecida. Ontem eu ainda estava olhando uma coisa em casa à noite e é uma coisa interessante. Como é que o Manga Larga Machador, às vezes a gente fala que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. De ser ligado ao cristianismo, a essa caridade, a essa forma de pensar a vida montado no cavalo, de fazer essas cavalgadas, né, para a Aparecida do Norte, para essa região. Todos os antigos criadores, o Barão de Alfenas, o pai dele, o João Francisco, os primos, os sobrinhos, pertenciam à Ordem Terceira de São Francisco. Aí, ó. E um negócio interessante... E continua até hoje, né? O cavalo ligado até hoje, ligado com o pessoal da igreja, com o cristianismo, né? E todos eles, eu estava lendo ainda, Marcelo, em alguns testamentos que eles deixavam antes de morrer, a recomendação de ser enterrado com o hábito de São Francisco. Né? É um detalhe que a gente fala assim, você vai no museu, vai conhecer só cavalo. Não, é a história do Brasil. História do Brasil. Né? A história ligada à família, ao povo brasileiro, ao povo que colonizou esse país tão grande, tão bonito e principalmente montado nesse cavalo, que é uma maravilha. Ótimo. Gente, infelizmente o programa está acabando, mas eu queria falar para você aí, criador de todo o Brasil. Claro, aqui é o programa nosso, de quem gosta de cavalo, de fazenda, de todos os animais. Não é que você pode sim participar com a gente, você criador de outras raças, quer participar com a gente, está aí o endereço aí embaixo, está aqui, escrito aqui, tá vendo? Que eu não estou. Aqui embaixo, porque eu não vou tentar falar o endereço não, que eu não lembro de forma alguma. Vocês devem ser bom com esse de computador, eu não sou não. Então, liga pra gente, fala, eu sou criador de tal raça. Vamos falar da raça. Mas não é só criador não, gente. Não é só o criador da raça. Mas como o Marcelo veio aqui falar pra gente da história, de onde veio, do museu, beleza? Então fica aí pra vocês. Entre em contato com a gente, nós vamos fazer o programa do teu cavalo, da tua raça, da tua história, da tua fazenda, da tua criação que você tem. Esse mês agora vamos falar só dos quadrúpedes, depois a gente passa em seguida para a plantação. Mas eu queria agradecer, Marcelo, muito obrigado pela presença do senhor. Foi muito bom ouvir um pouco da história da família Junqueira, do Manga Larga, claro, e do Museu do Manga Larga. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui e fazer uma divulgação da nossa raça e da nossa história. Muito obrigado. Obrigado, senhor Júnior. Muito obrigado, parabéns pela essa fundação do Manga Larga lá na Itália, por tudo que vocês têm feito por essa raça, porque onde chega o cavalo Manga Larga, também chega um pouco da história do Brasil. Sem dúvida alguma, né? É uma contribuição do brasileiro para o mundo, né? Esse cavalo que é genuinamente nacional, o cavalo, como diz, reconhecido, né, como cavalo nacional brasileiro, e o museu está lá, aberto para todos, e como disse o Marcelo, apesar dos roteiros ainda não estarem funcionando, quem tiver interessado, faça contato com o museu, tá certo? Será que eu posso deixar o contato do museu? Pode, por favor. Então vai aparecer ali também. Pedir para o pessoal, né, o telefone do museu, falar com a Aline, que é a nossa coordenadora. Ela pode, inclusive, agendar visita nessas fazendas que pertencem ao roteiro do museu. O museu é o primeiro museu do cavalo no Brasil e o primeiro museu do mundo de uma única raça de cavalos. Esse é um detalhe que pouca gente sabe. Quem falou com o mineiro, rapaz, o tardo mineiro é quietinho, mas vai passar na perna isso aí. Em todo mundo. Queria agradecer também a Elias, Rinaldo, Anderson. Muito obrigado, Deus lhes pague. Amém. E você que participou com a gente aí há muito. Ficou aí esse tempão ouvindo história de cavalo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua semana. Semana que vem tem mais Canção Nova Sertaneja falando dos Muares. Então vamos continuar aí nesse assunto, mas que vocês tenham uma semana abençoada e para a gente que pode dar uma volta a cavalo, que a gente possa usar o restinho do dia para andar a cavalo, mas não esqueça, hoje é dia de missa. Não ir na missa hoje é pecado. Então fica com Deus, até semana que vem. Vamos de música e tchau. Vamos, esse modão aqui,
Dentro de cada um de nós tem um espaço que só pode ser preenchido por Jesus. Então, observe dentro de você, dentro de mim, como é que está esse espaço aí? Quem que está ocupando? Se é Jesus, está tudo certo. Se não, escuta essa canção aqui, vê o que ele fala com você. Para que jogar a sua vida fora, investindo em tristes momentos, manchando tua história? O vazio estranho dentro de você tem objetivo, só você não vê. Só Jesus que preenche o teu viver. CançãoNovaPlay.com. Assine já!